amigos, minhas amigas, eu sou o professor Kleber Caverna, do 76 no PSU, trabalho com a coordenação da Escola Integral, mas sou professor de Geografia, também trabalho com a parte de concurso público, né, em escolas particulares, preparatório para concurso público, e sou professor também de pré-vestibular de cursinhos de Brasília. Sem contar isso, eu trabalho sou professor de espeleologia, que é trabalhar com espeleotemas, com cavernas, por isso que era caverna, e também ministro astronomia a nível de primeiro e segundo grau, né? O ensino médio e ensino fundamental, de modo geral. O tema que eu escolhi aqui para debater são as queimadas, porque é um tema que é pertinente, e é como eu falei, assim, a gente vai tentar misturar todos os conteúdos. Eu começo com história. Você vai falar, poxa, você é professor de geografia e está falando de história? Claro, não existe a geografia se não existia a história, porque a história é a base de tudo, né? Você, para entender um fato geográfico, você tem que entender como que ele se desenvolveu. E o Brasil começou sendo descoberto e logo de cara fomos o quê? Uma colônia de exploração. Vieram aqui, pegaram o pau-brasil e tal. E a primeira atividade econômica nossa foi exatamente a cana-de-açúcar. E a cana, né, até hoje, ainda é uma atividade forte no Brasil. Uma das práticas para se limpar o terreno, para pôr a cana, para se plantar a cana, e depois para se tirar mesmo a própria palha, etc. e tal, é tacar fogo. Essa é uma técnica conhecida como coivara. Antes dos portugueses chegarem no Brasil, os índios já faziam essas coivaras, queimadas. Então, a queimada, de certa forma, ela está dentro da cultura do povo brasileiro. Só que, quando você faz uma queimada de forma controlada, é uma coisa. Quando você faz uma queimada que ela é descontrolada, que ela não é bem elaborada, ela pode se transformar num problema grave. A queimada que está acontecendo no Pantanal, agora que a gente está, eu, pelo menos, muita gente está horrorizado com os absurdos que está lá, ela é praticamente antrópica. Porque seco é seco. O Pantanal, ele tem um período que é seco, que ele está saindo agora. Tá? Agora, de setembro em diante, começa a chover. Final de setembro, outubro, começa a chover naturalmente, não vai ter queimada. Mas esses períodos secos, eles ocorrem. O grande problema é que nós catalisamos esse processo. Olha a química. O que é catalisar? Em química, catalisar é acelerar a velocidade de uma reação, de uma coisa que está sendo feita. Então, nós estamos acelerando, muitas vezes, atividades que aumentem, potencializem, as queimadas. Então, boa parte das queimadas, elas ocorreram exatamente provocadas pelo homem. O problema é que elas ficaram descontroladas. Tá? E a partir disso, o restante nós já vimos. O Brasil, então, historicamente, sempre utilizou o fogo. O fogo, ele é ótimo para muitas coisas e ele é perigoso para outras tantas. Né? Quantas vezes todos nós já queimamos o dedo uma vez no fogo e doeu para danar. Eu passo babosa rapidamente para ver se para um inchaço. Mas tem hora que não dá. A onça, aquela onça que estava no Pantanal com a patinha toda queimada, o que aconteceu com ela? Ela estava tentando sobreviver com as patas todas queimadas. Eu tenho uma foto aqui, daqui a pouco eu mostro, na carne viva. Só que ela tem 4 patas, as 4 estavam queimadas, e ela está tentando andar. Chega um momento que ela não aguenta mais, cai o fogo, infelizmente vai atrás. Essa que apareceu ainda salvaram, né? Ela está agora sendo reabilitada, tá? E outras tantas. E as outras que torraram? O Brasil, em termos gerais, ele tem vários biomas. E segundo a ideia geral, também tem domínios. O domínio amazônico, o domínio de cerrado, o domínio dos mares de morros, onde está a Mata Atlântica, o domínio da Caatinga, o domínio da Araucária e o domínio das pradarias, onde está o campo. Todos esses domínios, eles sofrem, uma época ou outra, com a questão da queimada. Aí alguém vai falar, mas peraí, professor, você falou domínio? Existe domínio diferente de bioma? Sim, porque o domínio dos mares de morros,
o principal bioma dele, que tem ali dentro, é a Mata Atlântica. Mas a Mata Atlântica não é domínio. A Caatinga é domínio, o Cerrado é, a Amazônia é. Mas nem todos são. O Pantanal não é domínio. O Pantanal é um bioma bem eclético, com muitas coisas, como eu já tinha até comentado no nosso prelúdio aí. E essas áreas, elas estão sujeitas à queimada, ok? E historicamente, então, a própria posição geográfica do Brasil e os períodos de seca, os períodos chuvosos, tal, essa transição, principalmente aqui no Cerrado, são momentos onde o fogo fica mais visível. Para gente que mora aqui no Cerrado, se você perguntar para uma criança que tem 10, 12, 13 anos, qual o período que fica seco, que fica com fogo, ele vai dizer, é no meio do ano. Na pior das hipóteses, meio do ano é o quê? É junho, julho, agosto, um pouquinho mais setembro, que é o que nós estamos. Exatamente o período que, para nós, no hemisfério sul, coincide com o equinócio do outono e o solstício de inverno. Ok? É isso aí, professora. Realmente, temos que voltar na história, na biologia, na química. Tá? Alguma pergunta, algum comentário, alguma coisa aí? Se tiver, pode mandar. Se não tiver, a gente toca o barco. Olha só. Conforme for aparecendo alguma dúvida aí, professora, a senhora pode passar para mim. Só está me ouvindo direitinho? Estou ouvindo bem, por enquanto está tranquilo, está favorável. Então tá de boa, tranquilo. Então tá. Eu estava recapitulando, então, para os alunos, para as pessoas que estão vendo, eu falei de domínios morfoclimáticos e eu falei dos biomas. Então, cuidado, que na tua prova esse é um tema que cai muito, os domínios. Amazônico, domínio do Cerrado. O Amazônico tem 49% do Brasil. O Cerrado tem quase 25% do Brasil. Se você somar a Amazônia com o Cerrado, é quase 75% do Brasil. Adivinha onde é que tem mais fogo? Nos dois. Eu ouvi aí vem os fake news da vida, né? Eu ouvi alguém dizendo assim, mas a Amazônia é úmida, não pega fogo. Pega fogo. Tem épocas que a região amazônica diminui a quantidade de umidade. Olha, para quem faz a parte de biogeografia, a parte de climatologia, sabe muito bem que o clima amazônico é equatorial. O nosso clima, por exemplo, aqui do Cerrado, ele é tropical típico, não tropical. Só que é o seguinte, na Amazônia, apesar de ser bastante úmido, tem um momento que diminui. A Amazônia tem água nos rios, nos aquíferos, aquífero Alter do Chão, por exemplo. Ela tem água que está nos rios, nos aquíferos, a água que está sendo evaporada dos rios, da evapotranspiração das plantas, e ela tem um outro tipo de água que pouca gente associa, que é a água que está viajando com as nuvens. A gente chama isso aí de rios voadores. Esses rios voadores, eles aproveitam exatamente o quê? Uma coisa que é o direcionamento que os ventos fazem. Então, tem épocas que eles não descem para a nossa região, por exemplo, e tem épocas que ele vem. Uma coisa interessante, o que provoca chuva aqui no Centro-Oeste? Uma das coisas que mais provoca chuva, que agora começou a acontecer, é a massa equatorial continental. Ela é quente e úmida, mesmo sendo continental, ela é quente e úmida. Só que tem época do ano, tá? Que ela, no inverno, outono e inverno, ela retrai. Agora, da primavera, verão, exatamente dia 23, 22, 23 agora de setembro foi primavera, começou a primavera pra gente, é o equinócio da primavera caminhando para o solstício do verão, ela volta a crescer. Quando ela está crescendo, ela traz muita umidade para cá. Então, por exemplo, quem está aqui em Brasília, Goiânia, essa região toda, todo o centro-oeste aqui, se beneficia muito desses chamados rios voadores, muito dessa umidade que a massa equatorial continental traz. Agora, veja bem, se lá na Amazônia tacam fogo, desmatam, esses rios voadores, eles diminuem a ação. Porque uma das coisas que inibe a formação desses rios são exatamente a fumaça. E fumaça, ela vem de onde? Na Amazônia não é de indústria. Então ela vem do quê? Das queimadas. Essas queimadas, elas impedem a coalescência. Coalescência é a junção das moléculas d'água. Para elas se juntarem e
despencar em forma de chuva. Se essa chuva não cai, se aqui na época da seca é seco, e nessa época ocorrem fatos fora da região que provocam mais seca ainda, aí a gente está assinando, né, vamos dizer assim, a nossa atestado de óbito, porque se os rios voadores diminuem a presença deles, essas massas úmidas, no caso a massa equatorial continental, principalmente, e mesmo a tropical atlântica também, que vem do lado oposto, né, vem de leste, elas diminuem a quantidade de umidade, aqui fica mais seco. E se fica mais seco, fica mais propício ao fogo. Então, essa é a lógica básica para o Brasil. Vamos sair um pouco do Brasil, vamos lá para os Estados Unidos. Todo ano, nessa época do ano, a senhora, professora, e os outros que estão me ouvindo, vão ouvir assim, ó, nos Estados Unidos, a Califórnia está pegando fogo. Cidades próximas, São Francisco. Cidade próxima, Los Angeles. Cidades próximas, enfim, toda aquela área ali do litoral oeste americano, pega fogo na casa das celebridades, mata gente, sei aquela coisa toda. Por quê? Porque o fogo é natural. Só que o homem acaba potencializando isso tudo. Você tem fogo em outros lugares do mundo que não são por conta da natureza. São por conta de problemas ligados à exploração capitalista desenfreada e pesada, com a mão pesada. Você vai no Sudeste Asiático, você vai na África, a região... Tem várias regiões da África que tem mais fogo do que aqui no Brasil, por exemplo, em determinadas épocas do ano. Então, o fogo não é um patrimônio só nosso, né? As queimadas não é um patrimônio só nosso. Mas, assim, olhando para o nosso umbigo, tá? É complicado, porque a Amazônia é muito importante para o Brasil e para o mundo. Alguém vai falar, a Amazônia ela é o pulmão. Não, ela não é pulmão, porque o que ela emite de oxigênio, ela praticamente retira. O mar é o pulmão. Mas ela seria um grande exaustor. Por quê? Porque ela tiraria CO2 para fazer fotossíntese. Né? Tira o CO2, libera oxigênio, água por evapotranspiração e tal. Se você desequilibra esse sistema, você desequilibra outro, e por efeito cascata, isso vai chegar em todos os cantos do planeta. Isso. Se tiver alguma pergunta, algum comentário, por favor, professora, que eu falo demais até a língua grande. Quando quiser que passe o slide, professor, já está no ponto. Tá. Vamos ver o primeiro aí. Pronto. Esse primeiro que vocês estão vendo, vocês podem olhar, basicamente, ele coloca a questão... os alunos estão vendo o slide apenas, se quiser, não é isso? É isso, professora? Bom, de qualquer maneira... Isso, professor, já está... Já vou colocar o slide. Isso. Esse slide aqui, ele mostra o mapa do calor, né? Em nosso país. Aqui, os principais biomas, né? Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica. Veja, Mata Atlântica é um bioma, né? Os Pampas, o Pantanal e tal. E ele vai mostrando que todos eles teve elevação, tá? Tiveram elevação nos últimos anos do crescimento das queimadas. Tá? Você vai na Amazônia, você vai na Caatinga, você vai aqui nesse aqui, cor de pastel, né? É um cor meio rosadinho, que é o Cerrado, nessa área aqui do Cerrado. Você vai na Caatinga, você vai na Amazônia, vai no Cerrado, vai no Pantanal, vai na região da Mata Atlântica, onde está o domínio dos mares de morros, vai aqui nessa região entre Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, que é o que pega a Araucária, e vai ao sul, na região do Rio Grande do Sul, onde nós encontramos aqui as pradarias ou pampas. Todas elas aumentaram a quantidade de queimada de fogo. Uma das coisas que gera isso no nosso país é a cultura de se botar fogo. A outra coisa é o avanço, principalmente, do agronegócio. Tá? Um fazendeiro que produz soja, ele não vai sair tacando fogo. Mas o fazendeiro que produz cana, é mais barato para ele tacar fogo na cana do que comprar um aparelho caríssimo, uma máquina caríssima, para poder fazer a limpeza da cana. Então, ao invés de gastar 2 milhões para comprar um aparelho para limpar a cana, ele compra ele compra uma caixa de fósforo, entre aspas, né? E põe o fogo rapidinho. Qual que é o mais barato? É o custo-benefício. Ele queimou, limpou, perdeu a cana. Limpou a cana. Então, assim, esses são alguns problemas. O que a gente percebe
com essa ideia toda é que, infelizmente, tá, o Brasil tem 8,5 milhões de quilômetros quadrados. Dessa área, quase a metade é a Amazônia. A Amazônia, ela já foi destruída em torno de 20% dela. Em torno de 20% dela já era. Aí você fala, não, mas ainda tem 80%. Só que, veja, é muito. Boa parte da Amazônia está sendo destruída exatamente pela agricultura e pela pecuária extensiva. Tá? E as pessoas vão abrindo terrenos. E outra coisa, alguns vão falar assim, muitos falam assim, mas não tem tanto fogo na Amazônia, aquelas coisas gigantes. É porque as pessoas, muitas vezes, utilizam pequenas áreas e saem botando fogo. Só que na hora que soma tudo, é muita coisa. Tá? Se tiver alguma pergunta, pode até passar para a próxima imagem. E a senhora depois me avisa aí quando é que termina, porque eu falo muito. Olha só, essa imagem, ela é do Pantanal. Olha que coisa absurda. Você tem aqui o rio em forma de curva significa que ele é um rio com formação de meandros. Meandros são curvas. E isso só ocorre em rios de planície. O Pantanal é uma planície, quer dizer, uma área mais baixa. Não que planície tem que ser de 0 a 100 metros. Não, não. A planície ela é basicamente, geologicamente, formada por área sedimentar. Se você destrói essa vegetação, tá? Como que esse rio vai poder continuar existindo? Porque uma das coisas que faz com que as fontes e tudo que está ao redor que seja tributário desses rios, uma das coisas é a própria natureza existente. Se você taca fogo e destrói a natureza, as veredas secam, as nascentes secam, e se elas secarem, vão afetar o menor, que afeta o outro, que afeta o outro, que afeta o outro, que chega no grandão. E aí a coisa é efeito cascata. Ok? Então, assim, eu costumo dizer que o fogo no nosso país ele pode se apresentar de várias formas. Tá? Uma das coisas que a gente tem que tomar cuidado, né? Quais são, assim, eu posso até dizer assim, Kleber, tem como você me dizer quais são as coisas que mais importantes para se identificar as origens do fogo, das queimadas em nosso país? Bom, vamos lá. Tem a ação natural. Um relâmpago, por exemplo, pode acontecer. No cerrado, os relâmpagos provocam fogo. Você pode ter fogo, sabe como? Por combustão natural. O cerrado tem plantas que ela fazem uma combustão natural. Você pega, por exemplo, deixa eu ver aqui, canela de ema. Uma plantinha mais ou menos dessa altura aqui, de uns 2 metros no máximo, que ela, quando chega na época da seca, muito seca, ela pode ela pode pegar fogo. Então, ela faz isso. Quer ver outra coisa que naturalmente pode provocar o fogo? Imagina que a luz do sol está vindo, batendo num cristal, numa pedrinha, e desse cristal ele está sendo praticamente direcionado para um solo que está seco com folhas secas. Aquilo ali é como se fosse uma lupa que potencializa aquele raiozinho e pode provocar uma chama. Mas isso, como eu falei, é natural. É comum? Não, acontece. Mas não é a coisa mais absurda, até porque o cerrado, ele existe, uma das coisas é por causa do fogo. Tanto é que a gente fala que a vegetação do cerrado, ela é pirofila, ou pirófita. Piro, fogo. Filá, gosta de, está adaptado a. Então, uma das coisas que o cerrado precisa é de fogo. Natural, sim. Imagine que eu sou uma sementinha, tá? Eu sou uma sementinha. Aí eu caí, caí no chão. Só que eu caí no chão e tem muito mato em cima de mim. Eu fiquei ali embaixo de um manto ali, de um metro de mato. A luz não está passando ali, nem nada. Eu estou escondido. Não consigo brotar. Estou dentro de uma casquinha dura. Aí, por um acaso, um relâmpago vem e faz um fogo. O fogo vem, limpa aquela área toda. Eu, como semente, primeiro, vou sentir o calor do fogo, mas eu sou duro bastante para me proteger. Só que aquele calor é um bioindicador de que, você pode botar. Sabe por quê? Porque se está quente aí para você, é porque
abriu aí em cima. E outra coisa, você tem a cinza que pode te ajudar como um substrato. E outra coisa, o que é que vem depois do fogo? Isso, a chuva. Mais adiante vem a chuva. Aí as plantinhas nascem. Então, o ciclo de fogo é natural, por exemplo, no Cerrado. É natural, né, no Cerrado. Agora, nem tudo é natural. Você pode pegar, por exemplo, uma coisa que acontece, por exemplo, no Pantanal. No Pantanal existe um fenômeno chamado fogo subterrâneo. Nem todo mundo sabe o que é isso. O fogo subterrâneo, ele é muito interessante, porque é o seguinte, o Pantanal é uma área baixa, que tem muita vegetação, substrato, etc e tal, e conforme uma estação para outra passa, muitas vezes você cria ali folhas secas que ficam cobertas, que aí fica ali com a lama, que depois seca, vira um solo, que depois cai mais folhas, então ela fica como uma cebola. Aí, o que acontece? Quando pega fogo, não é só o fogo que se vê. Muitas vezes o fogo, ele penetra nas camadas mais abaixo, na região mais abaixo, e você não consegue perceber por que está pegando fogo, por que aquilo está daquele jeito. É porque ele está sendo assado, vamos dizer assim, por baixo. Essa camada é uma camada de tufa, né? Essa é uma camada de tufa. A gente chama isso aí de fogo subterrâneo. Então, tem algumas paisagens que fazem isso. O Pantanal faz. Outra coisa, por exemplo, o fogo é uma das coisas difíceis de combater. As áreas de difícil acesso. O Pantanal, por exemplo, é difícil acesso o ano todo. Mesmo no período da seca, que baixa as águas e fica mais fácil de andar, o Pantanal tem suas limitações, suas dificuldades. Você imagina com fogo. Imagine o fogo na Amazônia, a dificuldade que não é. A dificuldade de entrar numa floresta que não tem acesso, tem lugares que não tem acesso. Outra situação que está ligada ao fogo, que é o período da seca. No Brasil, o período da seca nós já conhecemos. Ele vai aí mais ou menos de maio, fim de maio, até setembro, esse período que nós estamos. Então, é uma seca já, que a gente sabe, entre o outono e o inverno. Outra coisa que dissemina, que também pode complicar a questão das queimadas, os ventos. O vento, ele faz várias coisas, entre levar para um lado e para o outro o fogo. Dependendo do vento, ele pode jogar o fogo bem distante ou mais próximo. E o que é que o vento tem? Tem oxigênio. O que é oxigênio? O oxigênio é um dos elementos principais para se ter fogo. Então, se o vento aparece, mais fogo. O vento também reacende áreas que já estavam sendo... já tinham diminuído, né? Reacende braseiros, tá? Ele muda de direções. Outra coisa que pode chamar a atenção também como um problema com relação a isso é a questão da falta de conscientização. Tá? As pessoas, muitas vezes, por falta de preparo, ou mesmo por maldade, tem gente que joga um quilo de cigarro só para... Tá andando na estrada, vai e joga. Tá no acampamento, faz isso. Não presta atenção onde faz o fogo, ou então põe até o fogo lá na roça dele lá, e não avisa os vizinhos. Isso, inclusive, tem que ser feito pela lei, né? Pela legislação. Se você põe fogo em determinado local dentro da tua fazenda, da tua roça, do que for, você tem que avisar os seus vizinhos, porque o fogo, ele não para na cerca, ele só vai até a tua cerca. Não, ele atravessa cercas. E, por fim, a coisa que eu chamo a atenção é a demora na ação, tá? A demora na ação contra o fogo e no pouco combate que se tem. E, claro, faltou aquilo que é o melhor de todos, né? Para que não haja o fogo, melhor a gente prevenisse. Mas nós não prevenimos. A gente só vai, parece que depois que a coisa está pegando literalmente fogo. Tem alguma pergunta, professora? Por enquanto não, professor. Eita. Pode passar o slide? Falando muito, hein? Pode passar o próximo. Olha só. Professora e meus amigos, é a foto do mesmo lugar, tá? Essa aqui é a Transpantaneira, ok? Imagens mostrando a MT. MT é uma rodovia, né, de Mato Grosso. 060 é porque ela é radial. Né? Toda rodovia que vai até 099, até 99, ela é radial. Então, ela é uma rodovia importantíssima para o Estado. Né? E olha só o que você tem na época da chuva.
Na época que é o normal, olha, você vê um tanto de áreas alagadas, aqui você vê jacaré, aqui você vê um monte de animais, tal, cobra, sucuri, danado, muita coisa aqui. Agora, olha a mesma rodovia, como é que ficou depois do incêndio. Então, isso daqui nos assusta. Passa a próxima, por favor, professora. Muita gente não para pensar que isso aqui é um ser humano. Essa onça, ela está acuada pelo fogo, pisando em brasa. Essa foto é recente, ela está pisando em brasa. Se ela está pisando em brasa, a carne dela está se queimando. Alguma vez, algum de vocês que estão aqui na nossa live, já queimou o pé? Quando a gente queima, a gente vai, por exemplo, para a praia, já aconteceu comigo, de eu ficar tanto tempo na areia, e na areia quente, que deu bolha. Aí eu perdi 2, 3 dias passando hipoglose no pé, um monte de coisa. Por quê? Porque deu bolha no meu pé. E isso dói demais. Agora, você imagina a dor que essa criatura está sentindo? O dia que nós passarmos a aprender a ter empatia pelos outros, quando eu falo outro, não precisa ser só ser humano, não. É outro no sentido de ser vivo. Nós melhoraremos como seres humanos e como indivíduos do planeta Terra, porque nós somos muito egoístas. Nós achamos que a Terra é nossa. Nós somos apenas um dos seres que habitam o nosso planeta. Passa um pouquinho mais uma aí, professor. Olha só, a patinha da onça. Só carne viva, tá? Esse jacaré, ele foi carbonizado. Foi carbonizado. Aí, é até uma coisa dialética. Como é que um jacaré é carbonizado se o jacaré mora dentro d'água? Praticamente. Provavelmente o fogo pegou ele de uma maneira que ele não teve como ir para a água. Por algum motivo ele ficou secado e aí chegou nessa situação. É uma situação lastimável. Sair gritando para o mundo aí que não está tendo, que o que está acontecendo não é verdade, que estão denegrindo a imagem do Brasil, é irresponsável. Uma atitude absurda, seja quem for. Olha a próxima imagem, professora. Essas aqui são áreas que o INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, mostrou de focos, né? São focos divulgados, mostrando aqui fumaça pelo Brasil. Olha aqui, ó. Você pega o Centro-Oeste, você pega o Mato Grosso, tá? O Mato Grosso do Sul. Isso aqui vai se estendendo. A gente vai chegando aqui a Amazônia, Tocantins, até o Maranhão, né? O Pará, estados como Rondônia, Acre, e mais adiante, e também fora do Brasil. Então, assim, o fogo, professora, ele continua devastando. Ele continua devastando. Eu não estou vendo a imagem, professora. Vocês estão me vendo ainda? Sim, professor, estamos vendo você e a apresentação. É legal. Passa para a próxima, então, professora. E vai me dizendo o tempo aí, porque eu estou meio perdido aqui um pouquinho, né? Para não falar demais. Tá, Olha ok. aqui, né? Uma tartaruguinha, uma onça e um tatuzinho dando tchau à floresta. Floresta pegando fogo. A minha grande pergunta é: nós, como seres humanos, nós temos o direito de fazer isso com os outros seres vivos? Porque quando se tem o fogo, esse fogo ele não é só fogo provocado por nosso bel prazer, ou para os nossos interesses. Ele é um fogo que atinge também os interesses dos outros. Professor, o fogo atinge o interesse do índio, dos Kleber, animais. Oi, professora? uma pergunta. Opa, manda. A Sophie, ela pergunta em média, quanto tempo consegue fazer a restauração da mata? Aí depende. Por exemplo, se for a floresta amazônica e você pega fogo numa floresta amazônica, você pega lá uma área da floresta, pode ser que ela não volte mais a ser como era antes. Por quê? Vou te explicar. A Amazônia, quando você
por exemplo, ela pega fogo e destrói as árvores grandes, aquelas árvores grandes morreram, caem, alguma coisa assim, quando passar aquele período todo, ela vai tentar rebrotar. Só que as espécies, algumas espécies levam 50, 70 anos para crescer, e outras levam 15, 20. Então, quem é que vai crescer primeiro? Aquela que antes não tinha oportunidade, mas agora está tendo, e ela vai crescer, só que ela não vai chegar nunca a 50 metros, ela vai ser de 20. E aí surgem, ao invés de florestas primárias, florestas secundárias. Vamos para o caso do Cerrado. O Cerrado, quando a gente olha, por exemplo, o Parque Nacional das Emas, que é um dos patrimônios naturais da humanidade, pela Unesco, tá? No estado de Goiás. Ele já aconteceu várias vezes queimadas nele, que queimou muita coisa, né? E aí, numa estação, a resiliência do cerrado é muito grande. Quer dizer, a resiliência é a capacidade que um organismo tem de se adaptar a uma situação, né, que está sendo difícil para ele. Mas, em média, leva de 4 a 5 anos, dependendo do local, para voltar a ser mais ou menos como era antes. Tem alguns lugares que até mais tempo. Quando a área é menor, pequena, talvez aí de 1 ano, 2, com 2, 3, 4 chuvas, 2 estações, 3 estações de chuva, a coisa volte. Tem lugar que não volta mais. Então, a gente não pode contar com aquela ideia de que não, nós vamos tacar fogo, mas ou o fogo vai acontecer, mas a planta, por si só, ela vai restabelecer. Lembre-se, não é só a planta que está na linha de frente do fogo. Tá o tamanduá-bandeira, tá a cobrinha, tá a coitada da jararaca, tá o tucano, tá o tatu, tá a minhoquinha, tá o besorrinho, tá a formiguinha, estão as plantinhas, todos eles estão em equilíbrio homeostático, né? Aquela homeostase, aquele equilíbrio que a natureza tem. Se aquele equilíbrio, se há um desequilíbrio, ou eles morrem durante o próprio fogo, ou eles vão embora. E depois, quando eles voltarem, não tem nada para eles mais lá, tem só o desalento, eles vão embora. Então, aí tem muitos animais que são disseminadores de sementes, tem semente que pode vir pelo vento, a anemofilia, pode vir por contato com a pele. O lobo-guará, por exemplo, ele come a lobeira e sai defecando, fazendo cocôzinho dela para tudo quanto é lado e disseminando a planta. Então, se o lobo-guará não está lá, a planta ela não tem como caminhar e é complicado, tá? O tempo não é curto, não. E dependendo do bioma, do ecossistema, fica mais complicado ainda, ok? Mais alguma outra pergunta? Sim. A Emily pergunta: tem como diferenciar uma queimada natural e de uma produzida pelo ser humano? Olha, assim, eu não sou técnico na área, não, mas tem sim. O pessoal ligado à parte de bombeiros, a parte da ambiental, né? E pessoas que são mais treinadas nisso aí, eles sabem identificar. Tem algumas coisas que ficam óbvias. Por exemplo, como é que o fogo começa em determinado local que não é um local que seria propício a ter aquele fogo? Por que o fogo começou na beira da rodovia, por exemplo? Porque alguém jogou um cigarro por ali, uma quimba, e ela botou fogo, quando você vê que não, o fogo se espalhou para dentro de uma região. Outra, como é que vai aparecer uma queimada na floresta amazônica num momento, num local onde teoricamente não era para ter queimada? Alguém colocou. Mas assim, a forma antrópica, ela é mais, ela é fácil. É como um perito criminal. Ele descobre pela balística o ângulo, a bala, o tipo de revólver, só pelo jeito que ela bateu na parede, no corpo, alguma coisa assim. Então, para mim não, sou leigo. Mas para quem é da área, é fácil demais saber identificar. É claro que eles vão ter que fazer todos aqueles levantamentos, mas no final das contas, fica-se fácil. O que eu posso dizer é o seguinte: sair acusando índio, sair acusando caboclo, pessoas de estarem tacando fogo, isso é irresponsável, tá? Porque temos que ver quem é que tem mais interesse, muitas vezes, em botar fogo em determinado local, ok? Mais alguma pergunta, professora? Até agora, não.
A senhora tem alguma pergunta? Vocês que estão participando? Dá o link. Algum comentário? Ó, então, vou continuar. Olha só. Para tentar combater o fogo, porque por enquanto a gente está falando do fogo, né? E o combate ao fogo? Né? Você tem que pensar. Por exemplo, eu sou dono, então, de uma chácara, de uma fazenda, né, de um sítio, e eu quero fazer uma limpeza usando fogo. É uma prática proibida no Brasil? Não, não é proibido. Agora, ela é regulamentada, geralmente compete a órgãos estaduais ligados ao meio ambiente, tá? E elas estão dentro do EIA-RIMA, né, que é o Estudo de Impacto Ambiental e o Relatório de Impacto Ambiental. E tudo isso, no final das contas, está ligado ao Ministério do Meio Ambiente. Teoricamente, esses órgãos, eles, no caso, o EIA-RIMA, que são estudos, né, e relatórios feitos por determinada região, eles vão determinar se uma área pode ou não, se ela deve ou não. E outra coisa importante, uma queimada, ela não é para ser, quando ela é autorizada, ela não é autorizada para ser para sempre. Ela é para ocorrer de uma forma, como é que eu posso falar assim? De uma forma controlada, mas também assim, com alguns limites. Por exemplo, vamos dar alguns limites aqui, né? Nas áreas de florestas, por exemplo, tem que tomar cuidado com relação a uma queimada. Por exemplo, uma queimada, ela tem que olhar, por exemplo, uma faixa de 15 metros, né, dos limites das faixas de segurança de linhas de transmissão de luz, áreas onde possam ter, por exemplo, subestações de energia. Uma queimada não pode estar a menos de 1.000 metros de um aglomerado urbano. Então, imagina que você tem um sítiozinho ali que está próximo, ali está na parte rural, mas muito próximo à cidade. Aí você está com fogo. E se aquilo ali estiver muito próximo, aquele fogo pode atingir as casas. Então, há um limite, tá? Existem artigos e definições que exatamente tratam sobre isso, tá? A questão que se tem que ter na preparação, por exemplo, de aceiros. A formação de um aceiro, para quem não sabe, o aceiro, ele é uma faixa que é feita para poder proteger uma área da outra. Então, vamos fazer o seguinte, ó. Volta aqui em mim. Então, aqui está a minha mão, ok? Está a minha mão. Quando você vê minha mão, entre esses dois dedos aqui, ó, entre esse e esse, vamos dizer que está uma fazenda, está outra. Então, se eu sou um fazendeiro, entre uma fazenda e outra, essa área aqui, ó, não se põe fogo. Essa que está aqui não se põe fogo. Geralmente, os fazendeiros ou limpam aquela área, faz uma área onde não passa o fogo, ou então, o que eles fazem? É uma prática interessante. Taca-se fogo de um lado e do outro, controladamente, para o fogo bater um com o outro e limpar um terreno. Que é exatamente a fazenda do ciclano e a do fulano. Se uma pegar fogo, na hora que chegar naquele local do aceiro, como aquela parte ali já está toda queimada, numa faixa aí mais ou menos uns 50 metros, talvez um pouco mais, de comprimento ali, e 50 por largura, depende do tamanho da fazenda, o fogo vai até um determinado ponto e chega naquele local, não tem mais nada para queimar. Aí o aceiro protegeu. Às vezes o aceiro é feito com o próprio fogo, os bombeiros fazem muito isso, né? Guardas florestais, etc. Ou então ele é feito com como se fosse uma estrada. Muitas vezes você vai numa fazenda, você vê assim perto da cerca, uma área limpa, você fala, por que está tão limpo aqui? Por que eles não usaram essa parte aqui? Eles não usam exatamente para proteger, ok? Então a queimada, ela pode ser controlada, né? E compete aos órgãos, geralmente estaduais, o controle disso aí, ok? Alguma pergunta? Pode passar o slide? Pode passar o slide. Ó, vamos lá. Esse próximo slide, isso, vai passando. Ó, eu estou chegando, passei que tá da onça, né? E aqui, passa mais um, pronto. Esse próximo slide aqui, ele fala de fatos sobre queimadas no Brasil, né? Então, vamos ler aqui e comentar. Então, o primeiro aqui. O uso do fogo é comum na agropecuária brasileira para abrir pastagens. Por exemplo, já falamos sobre isso.
tá? É uma prática comum no Brasil colocar-se fogo para limpar o terreno, tá? Essa é uma prática muito comum, né? A prática da queimada, da coivara. É uma prática que não é só no Brasil, em outros lugares tem, mas no Brasil ela é muito utilizada ainda. E, infelizmente, muitas vezes torna-se perigosa pelo fato dela poder se disseminar. E tem muita gente que põe fogo todo ano no mesmo lugar. Porque, assim, o cerrado precisa do fogo, mas não o fogo o tempo todo, todos os anos. Geralmente, uma área para pegar fogo no cerrado, por exemplo, é 6, 7, 8 anos. O terreno se prepara, fica com muito capim seco para uma faísca pegar fogo. Aí, se você fica pegando fogo, você vai acabar com o nutriente, vai matar os micro-organismos e automaticamente pode permitir que o seu solo ele fique exposto e quando vier a chuva, ele limpe os nutrientes num processo que a gente chama de lixiviação. Dessa lixiviação, todos esses nutrientes vão parar na parte mais baixa. Dependendo da maneira como esse solo vai ser muito exposto, essa lixiviação pode provocar sulcos mais profundos, buracos mais profundos que nós chamamos de vossorocas. Essas vossorocas são grandes buracões, né? Você vai perder seu patrimônio. Qual o patrimônio de quem trabalha no campo? A terra. Se a terra foi perdida porque abriram-se valas, automaticamente você perdeu seu patrimônio. Ainda tem outro problema, porque aquela terra, se alguma coisa sai de um lugar, ela vai para outro. Então ela vai parar na parte baixa. Geralmente na parte baixa são os rios, córregos, riachos, lagos. Eles começam a receber essa matéria orgânica, esse substrato, toda essa terra, né, inorgânica também, e aí eles começam a morrer. A gente chama esse processo de processo de assoreamento. Ó, o assoreamento é exatamente essa matéria toda que vai parar no fundo dos lagos, dos riachos, eles vão ficando mais rasos e vão morrendo. Então você vê que a senhora veja, e os outros vejam, é um sistema assim, violento. A outra coisa, a legislação brasileira permite a prática com esse fim, mas controlada e autorizada pelos órgãos ambientais. Também já tinha dito. De janeiro a agosto de 2019, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais registrou 74.155 focos de incêndio, o maior número em 7 anos. Isso no ano passado. Deu uma confusão desgramada, vocês lembram? Né? Até um dos diretores do INPE foi demitido, o atual ministro do Meio Ambiente aí, a Maria, diz que não foi. Eu não sei, é complicado. Né? Não vamos falar de política, vamos falar das coisas que realmente aconteceram e os problemas. O IPAM, que é um órgão ligado aqui a essa parte, relaciona esse dado ao aumento do desmatamento, há também registro de incêndio em áreas de proteção, tá? As queimadas e o desmatamento são responsáveis, olha, por 75% da emissão dos gases de efeito estufa. Eu vou repetir. As queimadas e o desmatamento são responsáveis por 75% das emissões de dióxido de carbono, CO2, que é o principal gás do efeito estufa. Muito bem. Se a fumaça é um gás do efeito estufa, é o CO2, o que o efeito estufa faz? Ele deixa que a luz do sol penetre, mas não deixe que o calor saia. Então, aí entra a luz, vai tentar sair o calor, ele não consegue, porque ele encontra o CO2, aí ele bate e volta, por isso efeito estufa. O que acontece numa estufa? Ela aquece. O que acontece quando aquece? Ela fica mais quente. E por ficar mais quente, o ser quente é um dos elementos que provoca fogo. A temperatura, o calor, né? Então, você está criando aqui um artifício para se ter fogo, né? Além disso, o fogo danifica o solo, prejudica a recuperação do ecossistema local. Isso nós já sabíamos, ok? Então, esses são alguns pontos. Perguntas? Professor, Pois não. você falou aí de algumas consequências das queimadas, de desmatamento, efeito estufa, né, a perda aí dos nossos animais, né, do ecossistema. Em efeito prático, aqui, nós estamos distantes, né, relativamente da Amazônia. Para nós, assim, qual a consequência maior para nós que estamos aqui nessa região do Centro-Oeste, apesar de ter queimadas também no Pantanal, que está mais perto, aqui também, em volta nas nossas florestas
zonas de preservação ambiental, algumas também tiveram queimadas, em efeitos práticos, assim, para nós aqui, qual a consequência maior? Professora e demais colegas que estão assistindo, o principal efeito prático é que nós vivemos em um planeta, e esse planeta é o único que nós temos, e as coisas que acontecem na Amazônia não estão tão distantes da gente, não. Eu não sei se a senhora lembra, o ano passado, a fumaça que estava tendo fogo na Amazônia escureceu o céu de São Paulo. São Paulo está mais longe ainda da Amazônia do que a gente, aqui em Brasília. Outra coisa, se pega fogo, por exemplo, na Amazônia, se a queimada ela libera fumaça, eu falei agora há pouco, a fumaça ela é um dos inibidores da formação de nuvens com chuva, chamados rios voadores. Se esses rios voadores, se essa umidade não acontecer na Amazônia, a Amazônia seca. Se a Amazônia seca, diminui a quantidade de umidade, isso vem parar na gente. Por quê? Porque no Brasil tem um sistema de massas de ar. Quais são as massas de ar que atuam no Brasil? Bom, são duas ali no Equador. A massa equatorial continental, mas a outra massa equatorial atlântica, que vem do Atlântico. Elas são quentes e úmidas. Se lá diminuir a umidade, elas vão continuar quentes. As massas que são mais ao sul, é uma que vem do mar, que é a massa tropical atlântica, e outra que vem dos Chacos bolivianos, aquela região próxima ao Pantanal, uma área lá mais seca, e que a gente chama de massa tropical continental. A massa tropical atlântica, como o nome já diz, é tropical, é quente, a atlântica é úmida. Mas a massa tropical continental, ela é quente e seca. Tudo bem, ela fica mais na região. Mas se você diminui a possibilidade de umidade, se você diminui a possibilidade de ter chuva, isso vai afetar a gente. Eu não sei, assim, eu tenho 55 anos. Eu sou do tempo que em Brasília, no 7 de setembro, eu ia assistir, né? Eu ia assistir a parada, eu gostava, como criança, eu assistia debaixo de chuva. Hoje, o 7 de setembro não tem mais chuva. Nós estamos agora no final do mês de setembro, cai uma chuva aí, uma chuva que, assim, ela vai cair naturalmente mesmo, mas devia ter acontecido já antes. Então, vai diminuir o ciclo de chuva, vai alongar o período da seca. Se aumenta o período da seca, isso afeta na agricultura, na produção agrícola, né? Ela vai alterar o plantio da cana, o plantio da soja, o plantio do café. Ou seja, ela vai interferir nos ciclos econômicos do Brasil. Ela vai trazer isso aqui, ó, minha garganta, olha que tá um pouco até úmido. Vai diminuir a umidade relativa do ar, vai deixar a gente vivendo um período maior de seca. Os nossos reservatórios, eles vão diminuir a quantidade de água. Já vi isso aqui há 3 anos atrás, se eu não me engano, 3 ou 4. Nós tivemos aí uma crise hídrica aqui no Litoral, já tinha acontecido em São Paulo. Então, assim, as consequências são muitas, professoras. Doenças respiratórias, né? As doenças respiratórias ligadas à seca, por exemplo. Né? Quem tem bronquite, quem tem asma. Essa doença agora que está aí, né? O Covid-19, que no inverno ele se torna mais fácil a sua, vamos dizer assim, disseminação. Então, problemas podem acontecer. Aliás, falando da Covid, a origem da Covid, teoricamente, é na China. Ela veio de onde? Ela veio de um desequilíbrio ecológico. Gente comendo morcego, gente entrando, fazendo o que não devia. O ser humano mexendo onde não deveria ter mexido. Uma hora mais cedo ou mais tarde, a natureza cobra. Existe uma hipótese chamada hipótese Gaia, que fala que se uma borboleta bater as asas na China, vai ter um furacão na Califórnia. Né? É mais ou menos isso. A natureza está aí. Hein? Nós fazemos a lambança, ela vem e cobra da gente um preço muito alto, professora. Mais alguma pergunta? Alguma participação? Que eu já falei muito. Pode passar o slide, professor? Pode. Está acabando já. Olha, esse último aqui, né, professora? Eu tenho quantos minutos ainda só? Porque eu estou meio perdido.
considerando que a gente começou com 15 minutos de Aham. tolerância, ainda temos aí uns 15 minutos. Então tá ótimo. Eu vou contar, então, agora são 19h06, eu vou contar até 19h20. Ok? Olha só, professora. Queimadas vão acabar culpando a gente. A mula sem cabeça, o saci, a caipora, até a Iara, né? A nossa Iara, que é a nossa sereiazinha do Rio Amazonas. Ou seja, nós estamos vivendo agora um momento onde, infelizmente, a gestão ambiental no nosso país é um desastre, tá? É um desastre. Eu não estou falando que é para o governo XYZ, não. Eu estou falando que, independente de qualquer coisa, a gestão ambiental é um desastre. E nos governos anteriores também era um desastre. E nos governos anteriores, talvez fosse até pior, né? Durante o período militar, se destruiu tudo, muita coisa. A Amazônia foi destruída em nome do Brasil, né? Daquela ideia de que o Brasil é o país que cresce, não sei o que, tal. Então, assim, independente de quem está no poder, o que a gente percebe é que não existe um interesse de muitos segmentos da sociedade, principalmente segmentos mais econômicos poderosos, de se ter uma maior regulamentação do Código Florestal, né? De ter um Ministério do Meio Ambiente realmente afinado com as questões ambientais e vivenciando um discurso que não é um discurso nosso, mas um discurso da humanidade, um discurso que procure atender, tá? o progresso, mas não com a devastação. Eu não acho que a gente tem que deixar a floresta amazônica intocada, etc. Não. A floresta amazônica pode ser utilizada de forma sustentável. Esse conceito de sustentabilidade, professora, ele surgiu com o relatório Brundtland. E esse relatório Brundtland, ele trouxe a primeira vez, aquela ideia de desenvolvimento sustentável, quer dizer, um desenvolvimento racional, um desenvolvimento onde eu tenho a floresta, posso utilizar a floresta, mas eu não preciso matar a floresta. Tá? O Chico Mendes, por exemplo, que acabou sendo assassinado, ele se notabilizou em nível mundial exatamente mostrando esse discurso. Olha, eu posso usar a floresta e a floresta pode continuar lá, não precisa ser destruída. O que aconteceu com ele? Nós já sabemos a história dele. Foi assassinado. Ele e tantos outros. Né? A gente percebe que a maior violência em relação ao campo no Pará, no Tocantins, Amazônia, esses estados como Mato Grosso, etc. e tal, está exatamente ligado aí a conflitos fundiários. E muitos desses conflitos acabam gerando esse tipo de problema que nós estamos tendo aí, que é o desmatamento desenfreado e o fogo vindo junto, destruindo tudo. Né? Então, sair colocando a culpa em fulano, ciclano, essa não é a atitude. A atitude bom, temos um problema, temos que resolver. Não é o índio que é culpado, não é o caboclo que é culpado, não é fulano que é culpado, etc. que é culpado, não é o saci. Nós temos que pensar o seguinte, olha, se a gente não cuidar da natureza, dos biomas, dos domínios morfoclimáticos, né? No caso aqui eu vou falar mais em biomas, que é a linguagem que a biologia usa mais, domínios é mais para a geografia, né? Mas, enfim, se a gente não tiver um cuidado maior, o cerrado vai desaparecer. O cerrado vai desaparecer. A Amazônia vai desaparecer. Estima-se que hoje, dos 24% da área total do cerrado, né? O Brasil tem 8,5 milhões de quilômetros quadrados, mais ou menos 4,2 milhões é a Amazônia, né? Uns 2,5 milhões é cerrado. Desses 2,5 milhões, mais ou menos, do cerrado, estima-se que 80% já foi desmatado. 80%, quer dizer, tem 20% só. A Caatinga estima-se que 60% dela já foi desmatada. A Mata Atlântica estima-se que hoje tem talvez 4 a 5% da floresta original. Então, outras paisagens do Brasil já praticamente estão desaparecendo.
É porque quando a gente fala em queimada, não é só queimada, vem a queimada, vem o crescimento urbano, vem a questão do desmatamento, a presença a presença do agronegócio, claro, a presença, por exemplo, da mineração. Tudo isso, quando é feito de forma pesada, sem ter um controle ambiental e com aval, muitas vezes, do governo, para que se desmate, para que se que tome conta do espaço. Eu estava escutando agora, lendo uma reportagem, uma das pessoas importantes do atual governo, dizendo que ele é a favor que as áreas onde estão os índios seja explorada por mineradores, etc. E tal. Economicamente está certo? Tá, economicamente nós temos a riqueza. Agora, ambientalmente, essa seria a solução? Porque você desmata, você vai tirar ali um recurso e aí depois acabou. E depois vai ficar o que lá? Então, as pessoas têm que começar a questionar isso. Né? Não é questão política só. É uma questão de bom senso. Professor, Oi. uma pergunta que surgiu. A Vânia pergunta: todos os anos a mídia mostra queimadas. Quais os avanços, pesquisas para combater? Ou falta uma política social? Olha, avanços, obviamente, quanto mais o ser humano vai tendo acesso a tecnologias, a novas metodologias, a novos conhecimentos, ele vai descobrindo maneiras diferentes de poder mitigar um problema, de diminuir um problema. Agora, o que me fica assim um pouco no ar é a falta de interesse dos que têm o poder na mão, tanto político como econômico, de mudar a situação. Imagina aquele fazendeiro que ganha milhões em cima da fazendeira. Só para a senhora ter uma ideia, vamos pegar aqui um mogno. Né? Vamos pegar aqui um mogno que tem aí, ele pode chegar aí, por exemplo, a 20 metros de altura, tal. O metro cúbico de um mogno sai a quanto? 3, 4, 5, vamos dizer que seja 3 mil reais. É mais do que isso, se eu não me engano. Se o cara está vendendo um tronco e ele tem 10 metros, 3 vezes 10, só um tronco daquele ali tem 30 mil. Você acha que ele vendendo 10, ele tem quanto? Se ele vender 1.000, ele tem quanto? Então ele está muito preocupado, não, em se desmatar, essas coisas todas. Então, eu acho que a gestão ambiental no Brasil, infelizmente, é pífia, tá? E ela ainda é subserviente aos interesses econômicos daqueles que dominam a economia no nosso país. Infelizmente, tá? A gente não consegue mudar isso. Tá? Mas não é uma coisa só no Brasil, não. Tá? Isso é praticamente no mundo todo. Mas como a gente falou de Brasil, eu acho que a gestão ambiental ela está precisando de dar uma chacoalhada. Né? Está precisando de dar uma chacoalhada. Eu acho que tem mais uma, não sei. Passa aqui, professor, vê se tem mais uma imagem aqui. Não sei se eu coloquei. Acho que eu não coloquei, não. Não coloquei, não. Mas ela faz uma piadinha, né? Dos animais ali no mato, pegando fogo. E aí um vira pro outro e fala: por que você está cantando? Ele fala assim: não, porque quem canta seus sales espanta. Né? Uma piadinha, mas assim, a gente tem que ter pessoas mais competentes, pessoas mais tecnicamente preparadas da área, tá? Para poder fazer a gestão ambiental. Eu imagino assim, que para o Ministério da Saúde, a pessoa mais indicada para ser o ministro é o médico. Para o Ministério do Exército, com certeza é um general. E por que do Ministério do Meio Ambiente não é um biólogo, não é uma pessoa ligada, um ambientalista ou alguém que está ligado a essa área? Por exemplo, eu estou só dando um exemplo. É a mesma coisa de você colocar, por exemplo, para ministro do Meio Ambiente, um fazendeiro. É você deixar o galinheiro nas mãos de quem? Da raposa que vai gerenciar aquilo. Então, essas coisas são coisas que não dependem da gente, né? Depende do controle político, o governo X que tal, o governo que estava antes, o que pode vir. Nenhum governo é eterno. O governo que passou tem seus pontos bons e tem um monte de coisa errada que fez no meio ambiente. O governo atual deve ter alguma coisa boa e tem muitas coisas também que eu questiono. O próximo governo que virá, a minha
A esperança é que tenham pessoas que sejam técnicas, pessoas que conheçam o assunto. Essas são coisas que a gente imagina na questão do meio ambiente. Mas sim, eu acho que é uma questão de gestão ambiental. Mais alguma pergunta, professora? Agora eu estou a 3 minutos, né? Para terminar a live. Se a senhora quiser fazer alguma pergunta, a gente pode ir para as considerações finais. Nós estamos com a presença do escritor Evandro Valentim. Ele Olha! é um ambientalista, né? Ele tem bastante causas aí ambientais. Agradecer a presença. Nesse momento, também mais aberto a perguntas, a alguma consideração que alguém queira estar contribuindo. Okay. Fica aí aberto. Oh, é uma honra receber pessoa de tão gabarito, né? E peço desculpa se falei alguma coisa que não, assim, que poderia ter sido melhor explicado. Professor, acho que o pessoal está bem tímido hoje. Tudo bem. Seguir para... Assim, eu quero agradecer vocês por me dar essa oportunidade. E eu é que estou honrado, tá? E, assim, extremamente feliz por poder ter esse canal aqui, passar as opiniões, as minhas opiniões, mitigar outras, alertá-los em outras, trazer questionamentos, mas o mais importante, né? Trazer para a discussão central um tema tão importante, tá? Que tem a ver muito com a minha área, que é a geografia, mas tem a ver com outras áreas. Né? Nós temos um escritor ambientalista aí participando. Caramba, que responsabilidade é minha, hein? Ele também é um grande parceiro da Biblioteca Pública de Ceilândia, né? Já pôde contribuir mostrando os seus livros. A gente tem alguns dos exemplares dos livros em nossa biblioteca também, disponibilizado para a comunidade escolar e para a comunidade em geral. Então, agradecer também a participação de mais um parceiro aí, voluntário, de nossa biblioteca. Ok, professora. Acho que é isso, Kleber. Vamos para as considerações finais, né? Tem mais algo a complementar e concluir sobre Não, queimadas e a perda da só biodiversidade? para o aluno. Isso. Porque o tema é as queimadas e a perda da biodiversidade. Vamos sair do tema acadêmico e entrar na empatia do tema. Queimada é queimar. Bio é vida. Diversidade é diversa. Então, o tema desta nossa live é as queimadas matando, queimando seres vivos, animais, plantas, que estão em grande quantidade, que estão sendo algumas extintas, algumas correndo risco de extinção, né? E que estão sendo judiadas. Vamos nos empatizar com a situação. Ao invés de apenas ser aquela reportagem do Jornal Nacional que você vê a oncinha, que você vê o lixo e fala, poxa vida, vamos nos colocar naquele lugar e imaginar o sofrimento que aqueles animais estão passando. A planta não fala, mas a planta também sofre. Né? Todos sofrem. Então, acho que essa é a base dessa live. Né? Eu queria trazer essa ideia. Ok, professor?